e não só quem já fez mais vezes o grupo. Isso acontece, Joana, o tempo todo nos nossos grupos. Porque teve gente, a gente está fazendo estudo, como você falou, do Livro dos Espíritos. Tem gente que já leu o Livro dos Espíritos, tem gente que já estudou, tem gente que nunca leu, tem gente que não leu, mas tem noção, tem gente que não tem noção nenhuma. E fora que a gente não considera a reencarnação, né? A gente está dentro do centro espírita, mas não considera a reencarnação. Tem gente que já foi espírita de outra encarnação, tem gente que fez curso antes de reencarnar, tem gente de um monte de tipo. E aí, mesmo que seja um grupo iniciante, todo mundo está começando agora do zero, nunca frequentaram o centro espírita, você nunca vai ter o mesmo conhecimento e o mesmo nível, porque dependendo do tema, dependendo da situação, dependendo do autor, dependendo do contexto, alguns transitam melhor e outros transitam pior. Então, a gente deveria estar trabalhando por projetos o tempo todo, porque quando eu trabalho por conteúdo, eu tenho uma lógica de nivelar as pessoas. Isso não existe. E não existe não só porque elas estão em níveis completamente diferentes, mas não existe porque eu vou dar 10 aulas. No final das 10 aulas, as pessoas vão ter aprendido a mesma coisa? Então, foi do ESD 1 para o ESD 2. Deu a mesma coisa? Todos nós estudamos o Livro dos Espíritos um ano lá no centro. Chegou no final do ano, a gente tem o mesmo conhecimento? Então não existe essa lógica de nivelamento. O grande desafio é a gente trabalhar com isso. E uma das brigas que eu tenho no Brasil é que palhaçada é essa de separar as crianças por idade? Porque para um neurologista, ele pode acreditar que as pessoas, porque a criança tem desenvolvimento do cérebro, baía de mielina, forma o cérebro, não sei do caramba, 4, tal, ele vai querer explicar que todos os cérebros de criança de 7 anos são iguais. Mas a gente que entende o espírito imortal, você entende que junta 10 crianças de 7 anos, e porque elas têm 7 anos, elas têm a mesma caminhada reencarnatória? Pelo amor de Deus, então, a gente está falando de reencarnação, mas a gente nega a reencarnação o tempo todo. Porque ao você separar as crianças pela idade do corpo físico, você está sendo extremamente materialista. E é possível, sim, conservar não é uma palavra qualquer, manter a atenção das crianças com idades diferentes. A gente faz isso aqui o tempo todo. Claro então, que é. Tem uns que vão absorver muito mais, porque naquele dia a dinâmica está mais para a idade delas, mas os pequenininhos vão pegar do mesmo jeito. Alguma coisa eles vão pegar. Porque o aprendizado não está definido pela idade, está definido pelo interesse, pela experiência de vida, pela motivação, tem vários elementos. Mas não existe definição de aprendizado com base na idade. Né? Então, embora tenha um cérebro muito parecidinho, a alma que habita aquele cérebro é completamente diferente uma das outras. Então a gente está no centro espírita negando tudo isso. Chega o fulano no centro espírita, tem que ir lá para o estudo de iniciantes. Mas e se ele fez curso com Leon Denis no plano espiritual antes de reencarnar? Faz uma aula. Vai dar aula. Você faz o quê? Né? Entende? A gente está falando de espiritualidade, mas a gente nega os nossos próprios pressupostos no método que a gente usa dentro do centro espírita. E lá no Brasil a gente ainda vive um horror, que estava discutindo isso com eles, porque se um fulano fez o ESD 1, o ESD 2 e agora ele vai para outro centro, não, aqui no nosso centro você tem que voltar para o ESD 1. Não, mas eu já fiz todo um, eu estava terminando o 2. Não, tem que voltar para o 1. Só um dedinho, reprovou. A cada 4 anos, 5 anos eu tenho que voltar para o Brasil, eu tenho que começar no preliminar tudo de novo. E aí eu digo, o problemático é o que aceita voltar para o ESD 1. Porque, pelo amor de Deus, você tem que chegar, que palhaçada é essa? Então deixa que eu vou estudar Kardec sozinho. Qualquer tema que você colocar na internet, está estudando lá sobre fluido cósmico universal, põe fluido cósmico universal Edivaldo Pereira Franco, está estudando perispírito, põe perispírito Edivaldo Pereira, vai ter uma aula muito melhor que o coordenador do grupo de estudo ali, gente, não gasta tempo em grupo de estudo. Se for para ter conteúdo, você estuda Edivaldo, estuda Raul Teixeira, Alberto Almeida, estuda essa gente que vai ser muito melhor que a aula que a Maria vai dar. Com certeza. Agora, quando a gente vem aqui, porque a Maria está trabalhando o conhecimento de cada um e todo mundo tem espaço para se desenvolver com as trocas, colocando o seu potencial, aí isso a internet não consegue suprir. Porque aí é desenvolvimento pessoal, não é conteúdo.